E aí, gente, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar a fazer aula dessa forma, online, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar o problema da pandemia, quanto tempo a gente vai precisar ficar em isolamento. Então a gente vai tentar aprender as coisas dessa forma, né? À distância. Até a gente poder voltar com as aulas presenciais. Então, agora vamos falar um pouco de guitarra. Nessa aula eu vou passar algumas dicas básicas de técnica. Então assim, tem várias coisas que aparecem nas músicas, que assim, é claro, são coisas que a gente demora para desenvolver, mas é legal a gente conhecer um pouco cada técnica, fazer um pouquinho de exercício para cada coisa, tá? Então, primeira coisa, acho que talvez a coisa mais importante aqui pra gente agora é o seguinte: pra gente desenvolver a fluidez na hora de tocar na guitarra, ou se a gente for tocar violão com palheta, a gente precisa praticar palhetada alternada. Então olha só. Olha só. Então o que eu fiz? Eu palheto para baixo e para cima para conseguir um som mais contínuo, mais fluido. Então, por exemplo, uma coisa comum, existem músicas, às vezes dependendo do contexto, que a gente vai palhetar só para baixo. Então, por exemplo, então assim, dependendo da situação, a gente vai palhetar só para baixo, normal. Mas a gente vai praticar bastante a palhetada alternada, que ela é muito útil, assim, principalmente pra gente tocar coisas mais rápidas, ou quando a gente precisa de um som menos, digamos assim, menos duro, né? Assim, palheta pra baixo, um som mais reto, né? Digamos assim. A gente consegue, com a palheta alternada, a técnica, a forma de tocar fica mais fluida. Então vamos tentar entender como é que funciona. A gente vai encostar a mão aqui na ponte. Aí a gente vai palhetar para baixo e para cima, olha só. Então, ó, o meu cotovelo, ele tá travado. Assim, uma coisa comum é a gente fazer o movimento da palhetada com o cotovelo. Isso deixa o braço tensionado, travado, não é legal. E pra gente tocar coisas mais difíceis, a gente tem que tocar mais relaxado, né? E não fazendo mais força, né? Acho que é uma tendência natural, assim, a gente vai fazer alguma coisa um pouco mais difícil, a gente bota força. Não, ao contrário. Aí a gente tem que tirar a força, porque, assim, claro, um pouco de força precisa, mas a força em excesso trava o movimento e a gente vai sentir dor, não fica legal, tá? Então a gente trava aqui o cotovelo não vai mexer, encosta aqui o pulso e a gente vai tentar fazer, ó, o movimento usando o indicador e o polegar. Para baixo e para cima. O movimento é bem pequeno, tá? Assim, quanto maior o movimento, menos controle a gente tem. Então a gente tem que fazer ele bem pequeno, tá? Isso é bem útil quando a gente está tocando uma nota por vez ou fazendo um solo. Quando a gente está fazendo acompanhamento, é mais solto, né? Dependendo, nem sempre a gente vai tocar dessa forma, né? Eu tô falando pra gente desenvolver esse lado, né? Tocar solo, tocar coisas que precisam de mais notas e tudo mais. Então, palhetada alternada.
Como que é legal a gente treinar isso? A gente pode, por exemplo, treinar um pouco em uma corda só. Aí a gente pode treinar, por exemplo, 4 e 4. Então a gente vai trocar de corda, olha só. Baixo, si, baixo, si. Desci para a corda de baixo, baixo, si, baixo, si. Subiu, baixo, si, baixo, si. Desceu, baixo, si, baixo, si. Então a gente treina de 4 em 4 notas nas duas cordas. Conseguiu? Tá, conseguiu tocar o exercício? Então tenta em todas as cordas. Se não conseguiu, continua em uma, em duas, tá? Então, por exemplo... a gente pode treinar em conjunto com o cromatismo, por exemplo. A regra do movimento curto vale para aqui também, ó. Tá? Então, movimento curto, controlar o movimento, mexer o dedo só na hora certa, tudo isso é bastante importante. Toquei 1, 2, 3, 4, beleza, desce o dedo de cada vez. Presta atenção se as duas mãos estão sincronizadas. Trocou de corda, desce as duas mãos. Beleza? Então, esse exercício de palhetada alternada é um ponto que vai render bastante treino aí. Depois a gente vai ver outros exercícios e tal. Mas vamos ver outras coisas. Outra coisa bastante importante para guitarra é o seguinte: a gente tem que aprender a fazer vibrato. O que é o vibrato? É esse efeito aqui, ó. Então, em vez da nota ficar parada, ela fica vibrando, né? Tipo, subindo e descendo, assim, digamos. Então, como é que a gente faz isso? Isso é um exercício que a gente tem que fazer com cada dedo. Vamos pegar com o dedo 1. Vamos treinar primeiro nas cordas mais finas, porque é mais fácil. A gente pode fazer o vibrato na corda mais grave também, mas exige mais força. Então vamos começar nas de baixo. Então vou pegar aqui a casa 5 da terceira corda, tá? Apertei, beleza, tocou. Aí faço um movimento para baixo e para cima. Ó, faz primeiro bem devagar. Ó, o som vai mudando. Então começa devagar. E vai aumentando. Tá? Vamos tentar com os outros dedos? Devagar de novo. Uma coisa importante: não esquecer do polegar. O apoio do polegar aqui atrás, ele é importante pra gente fazer a força certa e sair legal, né? Então a força não tá só no dedo que tá apertando, não tá só no dedo que tá fazendo a nota, tá no polegar aqui atrás também. Dedo 3, devagar, rápido. Dedo 4. Normalmente, quando a gente vai fazer o vibrato com o dedo 4 em algum trecho de música, sei lá, deixa eu pensar. O dedo 4 ele é um pouco mais fraco, assim, às vezes a gente usa o dedo 3 junto pra dar um pouco mais de apoio. Sei lá, por exemplo, o dedo 2, por exemplo, é mais fácil de fazer o vibrato sozinho. Com o dedo 4 é um pouco mais difícil. Então a gente pode usar o dedo 3 para ajudar o vibrato, por exemplo. Beleza? Então,
sempre fazendo dessa forma. Um vibrato bem pequeno e lento, e vai aumentando. Tá? Porque é bem comum aparecer às vezes no meio ou no fim de frase, assim, no solo. Tá? Então vamos lá para mais um efeito legal, uma técnica legal da gente aprender, que usa bastante nas músicas, que é o bend. O bend, ele, digamos assim, ele é parecido com o vibrato, né? O vibrato seria, tipo, vários midi-bends, né? Assim, o bend, a gente toca uma nota e tenta chegar em outra nota que a gente quer. Então, tem vários bends. Tem bend de meio tom. Então, por exemplo, bend de um tom, desculpa. O bend de um tom e meio. Então, estou sempre tocando uma nota e chegando na outra. Um jeito legal da gente treinar isso é o seguinte. Vamos pegar aqui a casa 7. Deixa eu pensar, ó. Vamos pegar a casa 7 da terceira corda. Aí a gente vai fazer o bend assim, ó. Aí a gente vai colocar 3 dedos juntos. Ó, dedo 1, 2, 3. Então o dedo do bend vai ser o dedo 3, mas o dedo 1 e o 2 eles podem ajudar a fazer o movimento. Tá? O bend ele é difícil de fazer com um dedo só. E muitas vezes os guitarristas eles fazem dessa forma. Aqui, eu tô fazendo com o dedo 3 e o dedo 2 ajudando aqui a dar força. Então como é que a gente pode treinar isso? Vamos treinar primeiro um bend bem curtinho, ó. Até menor que essa distância. Treino bem curtinho. Aí a gente vai tentar chegar nessa nota. E segurar. Tocou o bend, chegou na nota, ouviu o som que você queria chegar, chegou na nota, segura. Beleza? Vamos tentar fazer um pouquinho mais. Então, se a gente conseguiu chegar aqui, vamos tentar chegar aqui, ó. Então, toca bem devagar e vai chegando na nota que você quer. Não sei se eu cheguei na nota que eu quero. Ouve de novo. Beleza? Aí, se conseguiu fazer até aqui, aí tenta o bend de um tom e meio, que ele é bem mais difícil, assim, exige mais força, mais controle, mas a gente pode tentar. Então, um tom e meio, então a nota aqui da casa 7, eu quero chegar nesse som aqui da casa 10, né? 3 casas pra frente. Faz bem devagar e tenta chegar na nota que você ouviu. Tá? Então assim, qual que é a ideia? É a gente conseguir separar. Então assim, quando você quiser um bend um pouco menor, você consegue fazer. Um bend um pouco maior, você consegue fazer.
poucos a gente vai ter esse som na cabeça, né? E a gente não vai precisar ficar testando. A gente vai conseguir tocar e já chegar na nota que a gente quer. E aí você pode treinar a velocidade do bend. Então, por exemplo, bend mais lento, bend mais rápido. Tem o bend reverso também. A gente parte da corda apertada e solta. Beleza? Vai ter mais um exercício aqui que a gente vai ver, que é o ligado. Então, o ligado é quando a gente toca uma nota, a palheta uma nota, né? E toca a outra sem palhetar. Então, isso, assim, é uma variação de som, né? Uma variação de sonoridade. Então, se eu quero um som mais forte, né? Mais, digamos assim, mas tá, eu paro todas as notas. Se eu quero um som mais suave, é tará. Olha a diferença. Tá? Então, assim, são efeitos que a gente vai colocando aos poucos nas músicas. Então vamos pegar aqui um exemplo. Ó, vou apertar aqui na sexta corda, né, lá em cima, casa 3. Casa 3 com o dedo 1. Apertei a casa 5 com o dedo 3, ó. Então palhetei só na casa 3 e cheguei na outra. Pode fazer o contrário, eu vou palhetar na nota mais aguda e soltar. Ó, comecei apertando as duas casas e soltei. A gente pode treinar isso repetidas vezes, por exemplo. Ou o contrário. Esse é um tipo de exercício que é legal a gente treinar um pouquinho com cada dedo. Então, por exemplo, ó, o mindinho ele é o mais difícil, né? Dedo 3, dedo 2. A gente pode treinar com o dedo 1 também, que a gente usa com a corda solta. Então, devagar. Ou rápido. Certo? Então assim, aí fica esses exercícios aí. Treina com calma, porque é o tipo de coisa que demora pra ficar bom. Tá? Então assim, mesmo depois de um tempo, depois de já ter dominado, é legal de vez em quando parar, treinar de novo, ver se o bend está legal, ver se o vibrato está legal. Beleza? Então é isso.